atividade maior no oxigênio. Por isso a molécula tem polos diferentes, ela é uma molécula polar. É por isso um dos motivos lindos que a água e o óleo não se misturam, porque o óleo é uma molécula apolar. Moléculas apolares se solubilizam em conteúdos apolares. Moléculas polares em polares. Então, coisa apolar se dissolve em coisa apolar. Coisa polar se dissolve em coisa polar. Então, por isso que água e óleo, tá? Porque uma molécula tem polo e a outra não tem. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre ela, né? E ela tem uma ligação por pontes de hidrogênio. Opa, essa ligação é importante, porque as pontes de hidrogênio geram uma ligação forte, fazendo com que esses compostos, essa molécula aqui, tenha coesão da molécula, tá? E essa propriedade de coesão que faz a molécula ficar bem unidinha. Também as moléculas de água são unidas umas às outras, gerando adesão entre as moléculas. Então eu tenho coesão dentro da molécula, eu tenho adesão entre as moléculas, e isso faz, por exemplo, a tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Quando você pega um copo d'água, um insetinho pode andar em cima da água, tá? Sem afundar, porque ali tem uma tensão da superfície da água. E ela é o único composto que na natureza você pode encontrar nos 3 estados físicos da matéria, tanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso, de forma natural, né? Ok? Água solvente, deixa eu voltar aqui na água, para não se confundir. Água é considerado solvente universal, porque dissolve a maioria das coisas, não todas, mas grande parte das coisas se solubilizam em água, então é considerado solvente universal. A água também tem um alto calor específico. O que significa? Significa que ela demora para conseguir absorver calor, mas ela também demora para mandar esse calor embora. Tá? E isso é uma característica que ajuda, por exemplo, a manter a nossa temperatura corpórea. Tá? Porque ela demora, mas ela também não tem essa tendência a ter perda de calor. O que mais da água? A água meio que acontece as reações químicas no nosso organismo. O indivíduo morre sem água, desidrata por isso, porque se elas precisam de água para trabalhar, senão já era. Ok. Sais minerais. Essa tabela também vou tirar uma foto bem bonita pra mandar pra vocês, porque assim, nem vai dar pra ver daí onde vocês estão. Mas a gente tem assim os principais, que são todos na tabela. É meio decorebinha, é meio chatinho, mas enfim, né? Cai bastante, tem que saber, tem que ter noção. Cálcio. Cálcio participa da coagulação sanguínea. O cálcio pode, a falta dele, porque assim, ó, o cálcio é super importante. O cálcio, a gente vai ver mais pra frente, que o impulso nervoso precisa de cálcio. A coagulação sanguínea precisa de cálcio. O funcionamento dos músculos também precisa de cálcio. Então, o cálcio precisa estar no sangue, ok? Se você não se alimenta de cálcio na quantidade necessária que o teu corpo precisa, o teu corpo vai tirar este cálcio de algum lugar. E esse lugar é da reserva de cálcio que tem no nosso corpo, que são os ossos. Então, quando o teu corpo precisa de cálcio e não tem disponível, né, tem um hormônio, que depois a gente vai estudar bem bonitinho lá na segunda série do médio, tem um hormônio que vai lá e manda o cálcio sair do osso. Vem aqui com o sangue que a gente precisa de você. E essa é um grande problema, porque o osso precisa ter bastante cálcio, porque confere rigidez ao osso. Se não tem rigidez, o osso fica enfraquecido e tem uma quebra fácil. Isso seria osteoporose. Então, a falta de cálcio pode causar osteoporose. Sódio, super importante também. A gente encontra no sal de cozinha, o sódio. E ele participa do impulso nervoso através da bomba de sódio e potássio, extremamente importante. Então, ele junto com o potássio trabalham. Vocês vão ver que eles participam de coisas, né, parecidas por conta da bomba de sódio e potássio. Cloro, porque quando a gente ingere sal de cozinha, depois a gente quebra, né, depois sódio e cloro, cloreto de sódio, né? Então o cloro vai para formar o ácido clorídrico no nosso estômago e o sódio vai ter as suas funções lá que a gente já citou. O magnésio, ele forma clorofila, então você pode ver ali que todos os produtores vão nos disponibilizar esse íon, né, de magnésio.
E ele vai participar também formando os nervos, no funcionamento dos nervos dos músculos. Ferro. Esse merece um asterisco. Cálcio, ferro, potássio, sódio, iodo, assim, merecem uns asteriscos aí pra você na hora de estudar. Gente, o ferro, ele vai formar a hemoglobina. A hemoglobina, ela forma a hemácia, que é o glóbulo vermelho. O oxigênio se liga na hemoglobina para passear pelo nosso corpo. Então, o transporte de oxigênio só acontece graças à hemoglobina. Então, sem ferro, sem transporte de oxigênio. Ok? Por isso a pessoa fica com anemia. A doença que a pessoa tem quando ela tem deficiência de ferro no organismo é a anemia. A anemia, imagine teu corpo sem energia, porque o oxigênio depois vai lá ajudar a fazer as moléculas ATP de energia no nosso corpo. Aí você pensa assim, beleza, como que eu funcionaria sem energia? Tipo celular acabando a bateria, sabe? Que vai ficando com o brilho diminuído, que vai parando de tirar foto, aquelas outras funções extras vão parando. É tipo isso, sabe? Quando a nossa energia vai sendo reduzida, a gente vai ter lá problemas de sonolência, de cansaço. Não é cansaço tipo preguiça, é cansaço tipo que queria muito fazer isso e não tem a mínima condição de levantar daqui para fazer isso, ok? Que você tem preguiça, não é anemia, necessariamente. Iodo. O iodo, ele vai regular uma glândula que a gente tem aqui, chamada tireoide. E essa glândula, ela vai produzir hormônios, T3 e T4, que vão regular o metabolismo do nosso corpo. Então ele é super importante. A falta de iodo faz uma inflamação na tireoide, tá? Aqui o pescoço fica gigante. O nome dessa doença é bócio. E ela teve uma época que tinha muito, porque as pessoas não tinham o iodo na sua alimentação. Então o iodo foi adicionado ao sal, tá? Porque é um alimento que todo mundo utiliza, é um alimento de fácil acesso, é um alimento que, por mais humilde que você seja, na sua refeição tem sal, tá? Por mais diabético que você seja na sua alimentação, tem sal. E aí todo mundo tem recurso ao iodo, que é o sal iodado, então. E o flúor fortalece ossos e dentes e também foi adicionado em um composto que todo mundo usa, que é a água. Então a água da Sanepar é fluoretada. Ela tem adição de flúor para que você consiga ter ela também de maneira bem fácil. Ok? Aqui a gente vai falar dos carboidratos. Carboidratos, ou hidratos de carbono, ou açúcares, ou glicídios. Todos esses nomes para falar desses caras aqui. Quando eu tenho uma molécula de carboidrato, eu tenho um monossacarídeo. Quando eu tenho duas, eu tenho um disacarídeo. De 2 até 20 são pouco, então oligo é pouco, né? Oligosacarídeo. Quando eu tenho mais de 20 são muitas, então a gente chama de polissacarídeo, tá? O que eu quero que você saiba? Deixa eu dar aquela viradinha pra cá. Eu quero que você conheça esses duas pentoses, essa primeira hexose, que pra mim são os mais importantes, e os 4 polissacarídeos, tá? Lá as duas primeiras, ribose e desoxirribose. O que são pentoses? Eles são monossacarídeos, é um carinha só, tá? Que vão ter 5 carbonos na sua composição, ok? Então, os monossacarídeos que têm 5 carbonos são as pentoses. E essas duas são muito importantes, porque elas vão formar RNA e DNA. Se você pegar a sigla RNA, significa o A é de ácido, o R de ribo e o N de nucleico. Ácido ribonucleico. Ribo porque ele tem ribose na sua composição. Ele tem essa pentose de 5 carbonos aqui. Quando eu vou falar de DNA, eu falo assim, ó, DNA, ácido desoxirribonucleico. O D é de desoxirribo e N de nucleico. Desoxirribo porque ele vai ter desoxirribose na sua formação, ok? Beleza. Diexose, essa tchuca aqui, a primeira, ela é mega importante. São hexoses, são monossacarídeos, tá? Um só. E nessa aqui, da glicose, ela é super importante, porque ela é a molécula que a gente vai quebrar para conseguir extrair
energia. Essas ligações da glicose têm um potencial energético assim, uau! E é daí que a gente vai pegar a energia, tá? A pessoa precisa de oxigênio, você vai entender respiração celular lá daqui pra frente, daqui a umas aulas, você vai entender. Então essa glicose é uma molécula muito energética que a gente utiliza demais. Polissacarídeos. Esses dois primeiros, amido e glicogênio, são polissacarídeos de reserva, que eu vou estocar, porque, gente, glicose a gente precisa muito, nossas células precisam para elas conseguirem ter energia para se manter vivas. Então, se você está faltando com glicose, você tem que ter reserva. Então, quando eu ingiro muito carboidrato, a primeira forma de estocar esse carboidrato é na forma de glicogênio. Então, nosso corpo vai pegar um monossacarídeo, vai formar um polissacarídeo e vai armazenar, tá? Quando a gente está lá precisando de glicose e não tem disponível no sangue, né, o nosso corpo vai lá, cata o glicogênio, quebra ele em glicose e manda para o corrente sanguínea, ok? Então, nós seres humanos, na verdade, nós animais, nós fazemos reserva de glicogênio, tá? As plantas fazem reserva de amido. Planta não guarda glicogênio, ela guarda a glicose, guarda, mas ela guarda na forma de amido. Professor, então quando a gente come o amido, a gente quebra ele em glicose? Sim. E depois a gente pega essa glicose que sobe e transforma em glicogênio, que é o nosso tipo de reserva. A gente não guarda amido nas nossas células, tá? A gente reserva glicogênio, beleza? Então aqui os dois de reserva. O primeiro que é o amido de célula vegetal, o segundo de bichinho de animal. Também aqui eu tenho de estrutura, celulose e quitina. E são carboidratos que formam alguma coisa. Celulose também nos vegetais e quitina nos animais. Então eu também tenho aqui, ó, amido e celulose são de animais, glicogênio e quitina, amido e celulose de vegetais, glicogênio e quitina de animais. A quitina ela vai formar, por exemplo, o exoesqueleto da formiguinha, dos insetos, tá? Ela vai formar o exoesqueleto deles, então também tem função estrutural, ok? A primeira coisa a gente consumir é o nosso carboidrato, é a nossa primeira fonte de energia. Depois que o ser humano vai lá e começa a quebrar, por exemplo, consumir lipídio, consumir gordura. Então, quando você vai fazer uma atividade física, não espere que você esteja 5 minutos fazendo atividade física e já esteja consumindo gordura. Não, não estará. Você só vai consumir gordura normalmente, né, isso é uma média, 30 minutos após iniciar a atividade física, de impacto normal. Se ela for de alto impacto, esse tempo reduz para 10 a 15 minutos. Mas se for uma atividade física, uma corridinha tranquilinha, precisa de mais de meia hora para começar a consumir gordura. Temos. E gordura, tá? Deixa eu sair daqui, são os nossos lipídios. E esse mapinha aqui, ele é muito, 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 muito legal para você estudar os nossos queridos inimigos das mulheres. Mentira, que sem a gente morria. Que são nossos amigos lipídios. Primeira coisa, é uma molécula apolar, então por isso ela não se solubiliza em água, tá? Também é uma substância orgânica, porque também é complexa e tem alto teor de energia. E aqui eu quero falar, assim, na verdade, isso aqui dá pra falar tudo junto, né? A classificação e depois falar da função. Então, vamos pegar aqui a função estrutural, tá? O lipídio, gente, a gente precisa ter ele na nossa dieta, porque nossas células, elas têm, na sua composição da membrana plasmática, elas têm lipídio lá, ela tem uma bicamada lipídica. Então, eu preciso de lipídio para fazer estruturas, tá? Então, o tipo de lipídio que a gente vai ter lá são os fosfolipídios, né? Que é esse carinha lá que vai formar a membrana celular. Extremamente importante, tá? Para o crescimento a gente precisa ter lipídio para formar novas células. Também temos ele com a sua função energética. A sua função energética ela é extremamente importante, porque além de ser uma fonte de energia, caso falte carboidrato, ele também vai ter função de isolante térmico. Então a gordurinha não é só fonte de energia, ela também vai ter função de isolante térmico. O que significa isso?
vai fazer com que o nosso corpo não perca calor para o meio externo. Agora deve estar, sei lá, aqui uns 18, 20 graus. Dentro do meu corpo, 36,1.